políticas públicas e a psicologia social, que, de acordo com Guy Peters, é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através da delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Durante a colonização, as políticas públicas estavam voltadas principalmente para a exploração de recursos naturais. Com a independência, o Brasil estabeleceu um governo imperial e promulgou a Constituição de 1824, a qual limitava a participação popular. E as políticas públicas eram voltadas para a elite e o poder centralizado. Na República Velha, as políticas públicas favoreciam os interesses das elites agrárias. Já durante a Era Vargas, Getúlio Vargas introduziu reformas sociais e trabalhistas, marcando um avanço nas políticas públicas voltadas para os trabalhadores. Com o fim da ditadura militar em 1985, o Brasil retornou à democracia. E as políticas públicas passaram a abranger uma gama mais ampla de áreas, incluindo a saúde, a educação e a assistência social. E em 1956 foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais, abrangendo os antigos serviços nacionais de febre amarela, malária, peste. Enquanto isso, durante o regime militar, houve uma grande implementação do desenvolvimento econômico, como construções, rodovias e infraestrutura. Em 1988, na nova República, a Constituição estabeleceu direitos sociais e trabalhistas, e várias políticas foram implementadas para combater a pobreza. Em 1923, a sanção da Lei de Eloy Chaves possibilitou a criação das caixas de aposentadorias e pensões. Atualmente, no Brasil, existem quatro políticas públicas principais. Políticas públicas distributivas. Como o próprio nome já diz, são responsáveis por distribuir a renda para uma parcela específica da população. Para clarificar melhor o que são as políticas públicas distributivas, são elas responsáveis por direcionar o dinheiro público, por exemplo, para áreas que sofrem com enchentes, pelas campanhas de vacinação e por isenção de impostos para famílias de baixa renda. Políticas públicas redistributivas. São responsáveis por redistribuir recursos, bens e serviços também para uma parcela específica da população. Então, a maneira para que isso aconteça é retirando o dinheiro do orçamento de todos. E um outro exemplo, além do Bolsa Família e do financiamento estudantil, é o sistema previdenciário. As políticas públicas constitutivas trazem as normas e requisitos para regulamentar a criação de políticas públicas. São elas que determinam quem, como e quando as ações destinadas ao interesse público podem acontecer. Um exemplo desse tipo de política é a divisão da responsabilidade educacional no país, que é distribuída entre municípios, estados e governo federal da seguinte maneira: Educação infantil e ensino fundamental 1, responsabilidade dos municípios; Ensino fundamental 2 e ensino médio, responsabilidade dos estados; Ensino superior, responsabilidade do governo federal. Políticas regulatórias, como o próprio nome revela, essas políticas têm a função de regular o Estado, estabelecendo regras de comportamento e contribuindo para a organização de processos burocráticos. Esse tipo de política pública é mais abrangente e, por isso, afeta mais as pessoas do que ações distributivas. Por exemplo, diante disso, essas políticas são apresentadas em forma de lei, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre regras de trânsito e determina as penalidades em caso de descumprimento dessas normas. Segundo essa legislação, por exemplo, o uso do cinto de segurança é obrigatório a todos os passageiros do veículo. A psicologia atua na prevenção da saúde, não apenas nos casos de doença, mas nas ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população, considerando cultura e emoções dos indivíduos. Promovendo a participação cidadã, mobilização social e a construção de comunidades mais justas, identificando desafios, lacunas e áreas de melhoria no que diz respeito ao bem-estar psicossocial da população.